Irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite e uma responsabilidade muito grande poder falar de Deus, não só na igreja, mas em qualquer lugar que nós formos falar de Deus, é motivo de alegria e responsabilidade, amém? Abra sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 5, e depois do 11 e o 12. Amém? Você que pode, coloque-se de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Coloque a sua Bíblia no banco e coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos, porque Deus tem algo grandioso nessa noite. Para aquele que tem um chamado, para aquele que tem um ministério, para aquele que tem um propósito. E toda a igreja de Cristo na face da terra, ela tem um chamado, ela tem um propósito. Você tem um chamado, você tem um propósito. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto
nosso Deus, nosso Pai, o que queremos nessa noite é dizer ao Senhor: os nossos dons e talentos, o nosso chamado pertencem a Ti. Que o Senhor possa a cada dia, ó Pai, nos refinar na Tua presença. Que o Senhor possa a cada dia confirmar sobre nós esse chamado. Que o Senhor possa confirmar a cada dia sobre nós, ó Pai, este talento que foi o Senhor quem nos deu. Não nos deixe juntar tesouro nessa terra. Não nos deixe enterrar o nosso talento a cada dia. Não deixe-nos, ó Pai, enterrar o nosso dom, ó Pai, que o Senhor nos deu. Nos ajuda, ó Pai, a cumprir o nosso chamado nessa terra. Nos ajuda a cumprir o nosso ministério nessa terra. Porque foi o Senhor quem chamou, foi o Senhor quem condicionou, ó Pai. E somos gratos por isso, porque não somos merecedores de nada. Mas o Senhor tem achado graça e misericórdia em nós e tem nos usado para a glória do Teu santo nome. O nosso talento pertence a Ti, Senhor. O nosso ministério pertence a Ti, o nosso chamado é Teu, tudo é Teu, Senhor. E nessa noite acha em nós unidade como igreja, unidade de fé, unidade de nos servir, ó Pai, porque os nossos dons e talentos são para servir ao Senhor e edificar a Tua igreja, ó Pai. Que nada seja por nós ou para nós, mas seja para a glória do Teu santo nome, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Teu Espírito Santo fale, que o Teu Espírito fale em cada coração nessa noite, ó Pai. Eu só posso dizer a Ti: eis-me aqui, Senhor. Usa com graça e com misericórdia, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O texto que nós lemos em Efésios, o apóstolo Paulo está dizendo que todos foram chamados para um propósito. Uns para apóstolos, outros para pastores, mestres e assim por diante. Mas o que o apóstolo Paulo está deixando bem enfatizado aqui, que independente do chamado, independente do ministério, todos foram selecionados por Deus. Independente de qual o seu ministério, de qual o seu chamado, você foi separado por Deus. Quem te deu foi o Senhor. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que tem que haver unidade na fé, tem que haver unidade no servir, devemos servir o mesmo Deus e da mesma maneira, com o mesmo propósito, precisamos estar no mesmo propósito. E qual que é o propósito nosso? É adorar a Deus e edificar o corpo. Meu irmão e minha irmã, se o nosso chamado, o nosso ministério não está colaborando com a edificação do corpo, algo está errado em nós. Porque todo chamado, grave isso, todo chamado e todo ministério é para edificação do corpo, para o crescimento da igreja. Tudo que Deus me deu, tudo que Deus te deu, é para ser usado para Ele. Tudo que Deus depositou em mim, que Deus depositou em você, é para ser usado para a glória dEle. Se você puder, abra sua Bíblia. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Após essa introdução, eu vou começar a mensagem a qual o Senhor ministrou ao meu coração. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8. Como eu disse, todo chamado e todo ministério, ele é voltado para adorar a Deus. E a partir de agora nós vamos ver o apóstolo Paulo descrevendo a vida daquele que serve, daquele que tem um chamado, daquele ministério, que tem um ministério, a vida daquele que quer servir, da vida daquele que larga tudo para servir a Deus, como que ela tem que ser. Porque ao contrário de que muita gente pensa, as pessoas acham que quanto mais você sobe na presença de Deus, mais você tem que ser exaltado. E o apóstolo Paulo está dizendo que quanto mais você sobe, mais você serve. Quanto mais você cresce, mais você serve. Quanto mais você cresce, mais você ajuda a sua igreja. E nós temos visto muito o contrário. Eu não vou entrar no mérito. Pessoas que crescem ministerialmente e pisam naqueles que estão embaixo. E eu louvo a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque eu vim para essa igreja e quando eu vi o pastor sentado, comendo churrasco junto com os irmãos
irmão não tem noção da alegria que eu senti. Porque eu vim de um lugar onde o pastor tinha uma mesa separada. E aqui não tem isso. O pastor enfrenta a fila junto com a gente. O pastor passa perrengue junto com a gente. O pastor está ali, ó, brigando por um pedacinho de carne junto com a gente. Irmãos, e eu entendo, e eu compreendo que igreja é ser isso. Igreja não é estar em cima, estar embaixo. Igreja está todos no mesmo nível. Só que quanto mais Deus te dá um chamado, um dom, um ministério, mais você vai ter que servir aquele que está do seu lado. Quanto mais Deus te der, mais você vai ter que dividir. O apóstolo Paulo, esse texto nós vamos começar a entender agora. Os apóstolos não tinham nada. Ou vida sofrida de um apóstolo. Mas eles tinham o mais importante: o aval de Deus em tudo que eles falavam, em tudo que eles faziam, em tudo que eles pregavam, em tudo que eles ensinavam. Eles podiam não ter onde dormir, mas quando eles falavam, era Deus falando na terra. O que vale mais? É isso que o apóstolo Paulo vai nos passar a ensinar agora, a partir deste momento. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8. Diz assim: vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa da causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. E eu coloquei como título dessa mensagem: entendendo o chamado. Entre parênteses, servir. Entendendo o seu chamado. Entendendo o seu propósito. E aqui nós vamos tentar fazer uma comparação ou um ensinamento da vida dos apóstolos com a nossa vida ministerial. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que eles foram desprezados, eles foram considerados como nada. Os homens que pregavam a Deus foram considerados como nada. Entender o nosso chamado é saber que o nosso ministério é servidor, é o ministério daquele que vai servir. O viver dos apóstolos era um exemplo a todos. Os apóstolos deixaram a vida que tinham em prol do chamado. Os apóstolos estavam em casa quando Jesus foi chamar. Eles estavam em casa. Uns estavam pescando quando Jesus foi chamar. E eles tiveram que abandonar tudo em prol do seu chamado. Eles tiveram que largar tudo por causa da chamada de Cristo para servir ao Senhor, para seguir ao Senhor. E essa talvez tenha sido a nossa maior dificuldade como crentes, irmãos. É abandonar a nossa caminha quente, a nossa Netflix, quando está chovendo para vir à igreja ou fazer a obra. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Que eles eram um exemplo escrachado, estampado para o mundo. O sofrimento dos apóstolos era colocado como outdoor. Todos viam a peleja, todos viam a dificuldade, todos viam o sofrimento dos apóstolos, mas eles não se preocupavam com isso, porque eles estavam servindo a Deus, cumprindo o chamado que vem de Deus. Cumprir o chamado que vem de Deus, meu irmão, nós vamos ter que abandonar algumas coisas que nós não queremos abandonar. Cumprir o nosso chamado, o nosso ministério, nós vamos ter que abrir mão de coisas terrenas. Porque o chamado, ele só combina com aquele que é espiritual. O chamado não combina com aquele que é carnal.
Mas os apóstolos só entenderam isso depois que Cristo partiu. Porque até o último instante, eles agiam em esfera carnal. Mas uma coisa ninguém pode negar. Os apóstolos serviram e morreram pelo servir. Morreram pelo ensinamento de Cristo. Morreram pela propagação do Evangelho, Morreram para que essa palavra fosse mais longe, para que o ensinamento de Cristo fosse mais longe. O único que morreu de velhice foi João. Os outros todos morreram de maneira trágica, desastrosa. O chamado ministério servidor muitas vezes vai tirar de nós aquilo que nós mais apreciamos. Mas o que interessa é o que vem depois. O que interessa é ser reconhecido por Deus como aquele que cumpre a vontade dele. O que importa não é o que nós perdemos, o que importa é o que vem pela frente que nós ganhamos. Importa o que nos espera. Tudo o que acontecer aqui é breve e é momentâneo. Então o apóstolo Paulo já começa a nos ensinar que para ter um chamado de Deus, o seu chamado tem que ser servidor. Servir a Deus e servir aos seus irmãos. Vai ter hora que você não vai querer. Vai ter momentos que você não vai querer. Mas o seu chamado vai te levar a cumprir a vontade de Deus. Versículo 10 e 11. Acompanhe comigo se você puder. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos de fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Tem que se doar para o chamado. Tem que se doar para aquilo que Deus tem para você. Tem que mergulhar de cabeça naquilo que Deus tem para você. Tem que se entregar de verdade naquilo que Deus separou para você fazer. Porque aqui há um contraste, eu escrevi ali. Os apóstolos eram loucos por Cristo. Por que eles eram considerados loucos? Porque eles eram contrários aos valores mundanos. E a igreja em Corinto era considerada sábia, porque aprenderam o caminho da verdade. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Porque ele se entregou por inteiro. E ele não teve reservas. Ele não se entregou à vontade dos homens. Porque pelos homens eles eram contrários aos valores tradicionais. Eu vou dizer de novo, Cristo quando veio à terra, Cristo não cumpriu aquilo que os homens queriam. Ele cumpriu aquilo que Deus tinha separado para ele. E é isso que Deus está falando para mim e para você. Não importa o que o homem te ofereça, o que importa é que eu tenho para você. Porque se você for comparar a sua vida, o que você tem com as coisas das pessoas lá fora, você está abandonando aquilo que Deus te deu, que é mais precioso. E que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: seja louco. Seja louco. O mundo está indo para cá, você vai para o outro lado. Entendo? Eu quero dizer, quando eu falo para você, seja louco, seja contrário a tudo que é apresentado para você. E nós temos uma grande dificuldade. Porque quando nós chegamos na empresa, onde tem o nosso salário, onde a gente tem o nosso emprego, que é colocado para nós, você vai fazer isso e aquilo, que você sabe que vai desagradar a Deus. Muitas pessoas não conseguem dizer não, elas fazem aquilo porque meu chefe está mandando, não. E Deus está dizendo, e o que eu tenho para você? E o que eu tenho para você? Irmãos, se neste lugar não tiver cabendo Deus, é você quem tem que sair de lá.
Se onde você está, Deus não pode entrar, é você quem tem que sair de lá. Todo lugar onde você pisar a planta do teu pé, Deus estará contigo. Cristo disse que até a consumação dos tempos, Ele estaria conosco. Ah, irmão William, mas você está dizendo que eu vou ter que abandonar o meu emprego de 20 anos, 25 anos, por causa de Deus? Irmão, é radical. Mas o apóstolo não pensava nem um minuto em qual decisão ele tomaria. Os apóstolos não pensavam uma vírgula de qual decisão eles tomariam. Entre Deus e o mundo, escolha sempre Deus. Escolha sempre o Senhor. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Veja bem, todas as suas necessidades. Não vai faltar o pão, não vai faltar o teto, não vai faltar a compra, não vai faltar nada. Necessidade. Mas eu queria viajar, aí já é vontade. É diferente de necessidade. As coisas estão arrochando. O caminho está estreitando. A porta é estreita. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. A porta não é larga, quer dizer que não vai passar muita gente. Queira estar na primeira chamada, porque a segunda vai ser muito pior. Queira estar, queira ouvir a trombeta soar. Queira ouvir a trombeta soar. Ei, tocou a trombeta. Vamos embora, não tem mais nada aqui para nós. Vamos embora morar com Ele, amém? Se doe ao seu chamado. Vou acelerar alguns aqui que eu já falei. Versículo 12 e 13. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Para que seu chamado seja frutífero, para que seu ministério seja de acordo com a vontade de Deus, você vai ter que lidar com as adversidades. E sabe o que é mais interessante, meu irmão e minha irmã? Quando vier as adversidades, nós não vamos poder gritar, nós não vamos poder resolver no soco, nós não vamos partir para a briga, vai ter que ser com mansidão, vai ter que ser com conciliação. A gente não vai poder estourar. Nós, igreja, levanta sua mão se você é crente, você é cristão, você é da igreja, você faz parte do povo de Deus, você não vai poder brigar. Anota. Porque é com mansidão. Os apóstolos estavam sofrendo isso tudo. Perseguição, humilhação, sendo desprezados. Não tinham o que comer, não tinham o que vestir, não tinham onde dormir. E quando eram afrontados, tinham que abrir um sorriso largo. Ei, meu irmão, nós não estamos tolerando muita coisa, não. Nós estamos um povo sem paciência, pavio curto. Ainda dizemos assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, há uma conversão. Há algo na minha vida e na sua vida chamado conversão. Mudança de direção, mudança de caminho. Antes nós brigávamos, agora não. Agora nós vamos para onde? Vamos para o joelho e vamos buscar a conciliação. Porque os promotores da paz somos nós. Quem promove a paz sou eu e você. Pode estar caindo tudo à sua volta. Quando você chegar, o ambiente se acalma. Porque a paz está em você. Quando você diz assim, graça e paz, irmão Daniel, você está dizendo que a graça e a paz está sobre ele. Está sobre você. Então quem vai levar a paz é você, meu irmão. Não, o Espírito Santo vai entrar
entrar, não. É você quem vai entrar com a paz. A paz no seu lar, a paz no trabalho, a paz na sociedade. Onde quer que você esteja, você é o promotor da paz. Chamado, abençoado, ministério de Deus, aqueles que são separados, promovem a paz. Se você conhece alguém, algum cristão, que as pessoas dizem assim, ó, se o Juninho chegar, nossa. Não. Quando o Juninho chegar, vai ter uma calmaria. Tudo vai se resolver. Tudo vai ser tranquilo. Tudo vai entrar nos eixos. Sabe por quê? Porque quando o Juninho chega, quem chega com ele é a presença de Deus. Quando você chega, você não chega sozinho. Aonde você chega, Deus está chegando com você. Onde você está entrando, Deus está entrando com você. Aonde você chegar, o Espírito Santo está entrando com você. Então, algo vai ter que acontecer. O ambiente vai ter que mudar. Na sua casa, meu irmão, quando tudo estiver bagunçado, quando tudo estiver revirado, quem ajeita as coisas no lugar é você e Deus. Ministério, chamado, é para aqueles que promovem a paz. Ministério de louvor. Eu vi tantos problemas em ministérios de louvores por aí, irmãos, que eu ficava assim, onde está a paz desse povo? Como é que consegue chegar aqui na frente e dizer, irmão, levanta sua mão para você adorar, enquanto então, metade, um não fala com o outro não fala com um. Por isso que eu falo de novo, eu louvo a Deus porque aqui não tem isso. Junta diaconal, meu Deus, quem vai limpar hoje, quem vai limpar amanhã, quem não limpou, quem foi, quem não varreu, quem tem que ir. Nós somos promotores da paz. Não importa quem vai, importa que quem vai está indo representando Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está aqui passando um paninho, eu vejo alguns irmãos, quando o dia que derramou água, o irmão veio correndo com um pano. Eu vi Deus. Eu vi Deus. Sabe por que aquele irmão estava limpando a água? Porque alguém podia caminhar, escorregar ali, machucar. Aí a pessoa está achando assim, nossa, mas o irmão limpou a água. Mas é obra de Deus. Foi para isso que Deus chamou e condicionou, irmãos. Porque se não tiver alguém para limpar a água, vai todo mundo passar por cima dela. Uns para ministério de louvor, outros para a junta diaconal, outros para intercessão. E assim vai. Ministério infantil, o ministério difícil de achar gente para trabalhar. Mas aqui, graças a Deus, eu vejo sempre uma turma para a glória de Deus. Irmãos, mas por que eu estou falando isso? Porque são coisas que deveriam ser normais na igreja, mas você só acha em alguns lugares, não em todos os lugares. Então procure a mansidão em todo lugar. Procure a mansidão em todo lugar. Procure promover a paz em todo lugar. Procure promover a paz na sua igreja. Procure propagar a paz na tua casa. Irmãos, a nossa casa tem que ser um lugar que a gente quer voltar. O lugar que você tem que querer voltar é a sua casa. Não tem lugar melhor para Deus habitar do que a sua casa. Não tem lugar melhor para Deus estar do que na sua casa. Não adianta a gente viver a paz só na igreja. Quando sai, meu Deus, estou indo para casa. Vou para aquele lugar. Não. A paz está contigo. Que o grande amor de Deus e a graça esteja com você em todo tempo, em todo lugar. E o que os apóstolos passavam, eles sabiam lidar com as adversidades. Desprezados, caluniados, com fome, com sede,
Mas quando vinham reclamações, eles apaziguavam. Quando tinham que puxar a orelha, eles faziam com mansidão. Porque vai chegar uma hora que vai ter que puxar a orelha. Amém? Versículo 14 e 15. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Para que seu ministério, seu chamado seja para a glória de Deus, corrija com brandura e firmeza. Irmãos, uma das maiores dificuldades que eu entendo e eu acho que aconteça com o ministério pastoral seja esse. Que por mais boa gente que o pastor seja, por mais tranquilo que o pastor seja, vai chegar uma hora que ele vai ter que puxar a orelha. Mas é muito melhor quando você recebe um puxão de orelha de alguém que vem com brandura, com paciência, com zelo, com educação. Você recebe a correção até com um sorriso lá. Porque, irmãos, nós precisamos tratar uns aos outros com mais educação, com mais zelo, com mais respeito. Quando eu digo nós, eu estou dizendo a igreja, o corpo de Cristo em forma geral. Nós somos muito educados com os de fora. Nós somos um doce com os de fora. Mas com os de casa é só no coice. Estamos querendo exercer o nosso ministério, o nosso chamado, tratando aqueles que estão perto de nós de uma maneira rude. Mesmo que você esteja cheio da razão, trate com brandura. Ensine com zelo, com paciência. Meu amado irmão, você está indo para o caminho errado. É por aqui que você tem que ir. Não, mas eu quero ir para o outro, meu querido. É por aqui que você tem que ir. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que falar com ele: ó, abençoado, é por aqui. Mas faça isso com zelo, com educação, com brandura. Não é porque você tem um chamado ao ministério que você vai sair atropelando todo mundo. Quando eu digo você, eu não estou dizendo a sua pessoa, estou dizendo de uma forma geral. Porque eu conheço muita gente que acha porque tem alguma coisa, foi chamado para alguma coisa, se acha no direito de pisar nos outros, tratar todo mundo com grosseria, tratar todo mundo com desdém. Irmãos, não é assim. Não vai adiantar ter um ministério, um chamado, se a gente não sabe tratar o corpo. E como eu disse, todo ministério e todo chamado é para edificação do corpo, porque é muito fácil a gente dizer, pode sair da igreja mesmo, mas é um sacrifício trazer de volta. É muito fácil a gente botar para fora. Não precisa nem muito. 15 minutinhos você põe para fora. Vai levar anos para trazer de volta. Por uma palavra mal colocada. Por uma correção mal feita. Por um desentendimento bobo. E que os apóstolos estão nos ensinando é isso. Tenha coragem para ensinar. Tenha coragem para corrigir. Irmãos, talvez seja o pior momento da igreja de Cristo na face dessa terra. Porque estamos com medo de corrigir. A gente ouve as maiores besteiras sobre Deus. E a gente, corrija, seja firme naquilo que Deus te deu. Não negocie aquilo que Deus te deu. Ah, vai ficar chateado? Amém. Vai passar. Vai passar. Por muito menos
temos perdido muitas almas para o mundo. Por muito menos, temos perdido muitas pessoas que eram servos fiéis, chamados extraordinários, por uma palavra mal colocada, por uma correção mal feita. E eu te digo, quando Deus te corrigir, abra um sorriso da orelha a outra. Porque quando Deus está te corrigindo é porque Ele ainda te quer. Quando Deus está te corrigindo é porque Ele ainda se importa com você. Quando Deus está te botando no trilho é porque Ele ainda tem algo para você. Quando Deus está te apertando é porque Ele ainda tem algo com você. Ele ainda quer algo com você, porque quando Deus te solta, meu irmão, deixa Deus te corrigir, para que você fique no caminho. Nosso caminho não vai ser sempre uma estrada linda. Vai ter hora que vai ter uns buracos, umas pedras. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus te corrigir. Aceite a correção de Deus. Aceite a correção de um homem de Deus. Vou só abrir um parênteses aqui, porque nós estamos acostumados a receber correção só de algumas pessoas, só de alguns líderes, eu só recebo correção do meu pastor. Não, todos que estão aqui nessa noite e todos dessa igreja servem ao mesmo Deus. Se um irmão te corrigir, receba com carinho, receba com zelo, receba com gratidão, porque ainda é Deus querendo te usar. Receba a correção de Deus. Deixe Deus agir na sua vida. Amém? Quando a correção vier, abra um sorriso para Ele. Quando o seu pastor vier e te apertar, abre um sorriso para Ele. Receba a sua correção. Aceite aquilo que Deus tem para você. E siga na caminhada. Siga no caminho. Porque quando você é corrigido, é porque você precisa estar no caminho. Amém? Versículo 16 e 17. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, a qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Tem um ministério, tem o seu chamado como um exemplo e com integridade. Sejam os imitadores de Cristo. Viva como Jesus viveu. Irmão William, como que eu vou viver como Jesus viveu? Como que eu vou fazer para ser como Ele? Não, nós não vamos conseguir ser como Ele. Mas o que Jesus fazia, e era muito interessante, é que antes dele ensinar, ele dava o exemplo. Os apóstolos, antes de ensinarem, eles eram um exemplo. O seu chamado, o seu ministério tem que ser um exemplo. Alguém tem que olhar para você e dizer assim: eu quero ser como esse irmão. Eu quero ser um diácono como esse irmão. Eu quero ser um presbítero como esse irmão. Eu quero cantar no louvor como esse irmão. Seja um exemplo para alguém. O seu ministério tem que ser exemplo para alguém. Sejam íntegros naquilo que Deus tem para você. Eu coloquei entre parênteses ali, porque Pedro agradando os judeus. O apóstolo Paulo está chamando a atenção de Pedro. Porque Pedro era apóstolo, Pedro tinha um chamado, Pedro tinha um ministério. Mas Pedro começou a achar que ele tinha que agradar os judeus. Ele tinha que fazer algumas coisas que os judeus faziam, para que eles pudessem ouvir a pregação de Pedro. E que o apóstolo Paulo foi interpelar e foi brigar com Pedro, ele disse: Pedro, não precisa disso. Deus não precisa disso. Deus não precisa de ajudinha. Deus não precisa que você se envolva com o mundo para que a obra dele aconteça.
O seu ministério não pode ter misturas com coisa do mundo. O seu chamado tem que ser puro e íntegro. Não misture, não traga. Uma das coisas mais complicadas hoje para a igreja é que tem muita gente trazendo ideia do mundo para implantar dentro da igreja. Ah, mas não tem nada a ver. Funcionou na igreja tal lá, funcionou que foi não, irmãos. Deus tem estratégias novas para nós a cada dia, a cada manhã. Deus tem coisas novas para nós a cada dia, a cada manhã. Sejamos imitadores de Cristo. Dê exemplos. Irmãos, precisamos ser pessoas que se preocupam com a sua imagem. Eu tenho que me preocupar o que as pessoas veem em mim. Quando olham para mim, o que eles estão vendo? Essa deve ser a nossa maior preocupação. Porque quando as pessoas olharem para nós, o que eles precisam ver em nós é Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Cristo agindo através de nós. Cristo fazendo através de nós. Sejamos íntegros naquilo que Deus nos chamou. Não misture, meu irmão e minha irmã. Não misture o seu chamado com as coisas que não são de Deus. Não busque estratégias no mundo. Sabe por quê, meu irmão, que eu estou dizendo isso? Porque nós queremos sempre trazer coisas novas para a igreja. Queremos sempre uma igreja ativa, uma igreja dinâmica, uma igreja que vai andando, uma igreja que desenvolve. E muitas vezes a gente vai pegar ideias que não vêm de Deus. Nós vamos pegar coisas que não são de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus tem para você, Ele fala para você. E Ele vai falar em sonho, vai falar do jeito que Ele quiser falar, mas a principal forma que Ele vai falar com você está aqui. Pode vir profeta, pode vir profecia, a maior delas é essa aqui. Quer a resposta de Deus, meu irmão? Está aqui. Quer a orientação de Deus? Está aqui. Quer renovo de Deus? Está aqui. Não, mas tem irmão que não. É aqui. Tem um irmão que revela a TCPF. Não, é aqui. A nossa vida é pautada aqui. O nosso ministério é pautado aqui. Aqui tem novidade para nós todos os dias. É aqui. A nossa bússola é essa. Sejamos imitadores do Cristo desta Bíblia. Vou acelerar um pouquinho. Versículo 18 e 19. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los e conhecerei. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Deus é quem governa. Os chamados não vão onde querem, mas onde Deus manda. Eu vou repetir. Você tem um chamado? Amém? Você tem um ministério? Quem te governa é Deus. Você vai onde Ele manda. Porque o próprio apóstolo Paulo ele começa, mas em breve, se o Senhor quiser. É só se Deus quiser. É só se Ele mandar. É só se Ele indicar. É só se Ele disser vai. É só se Ele disser não vai. A nossa vida é governada por Ele. Então o seu chamado também é governado e direcionado por Ele. Faça aquilo que Deus mandar você fazer. Se Deus não mandou, não faça. Agora, se Ele mandou, acelera para cumprir. Se Ele mandou, corre para cumprir. Agora, se Ele não mandou,
faça a vontade dele, porque é ele quem governa a minha e a sua vida, amém? Versículo 20, já estou partindo para o fim. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O reino de Deus é ação. Viva o que prega, não é por muito falar, mas viver. Irmãos, passou o tempo da gente só falar, passou o tempo da gente só pregar, passou o tempo da gente só ensinar. Agora está na hora da gente começar a agir, está na hora da gente começar a botar as coisas para funcionar. Eu tenho um projeto desde 2010, está meio atrasado o seu projeto. Quando eu me converti, eu disse para Deus que eu ia fazer isso, isso e aquilo. Você está atrasado, acelera, meu irmão. É ação, é começar a agir, é começar a botar as coisas para frente. Irmão, eu estou orando tem 5 anos, já está na hora, perdeu tempo, já era para estar agilizado já esse processo. Eu estou orando. Não, irmão, ora e já vai agindo, ora e já vai fazendo, e Deus vai confirmando. O que os apóstolos faziam é isso, eles pregavam, mas agiam. Cristo pregava, mas agia. Cristo pregava e ia fazendo, ele não ficava parado esperando. Eu vou esperar dar 2 dias, não, ele já ia fazendo. A igreja precisa estar em ação. Glória a Deus por isso. Que eu vou precisar entrar no ritmo dessa igreja aqui. Vocês são muito acelerados. Vocês são muito acelerados. Eu vou precisar me encaixar porque eu não estou acostumado. Eu estou acostumado. E talvez seja por isso que o meu ministério ficou parado tanto tempo. Talvez seja por isso que o meu ministério quase afundou. Porque eu fiquei esperando. 10 anos, 15 anos, 20 anos esperando. Está na hora de agir. Passou da hora de agir. Passou da hora de ir para frente. Porque o chamado que eu recebi para a minha vida é que eu ganharia muitas almas. E eu olhei assim. E esse é o meu grande desafio com Deus. Eu pedi a Deus esse ano uma alma. Não pedi 20, não pedi 10, pedi uma. Se Deus me der uma alma por ano, me ajudar a ganhar uma alma por ano, eu vou estar cumprindo aquilo que Ele tem para a minha vida. Porque quando Deus fala assim, você vai ganhar almas, a gente quer ganhar 5 mil, a gente quer ganhar 10 mil, a gente quer ganhar 200. De uma em uma. Se você ganhar uma, já tem festa no céu. A festa nunca acontece, você está esperando 200, está esperando 50, está esperando. Não acha? Está na hora, meu irmão. Está na hora, minha irmã. O tempo está remido. Cristo está voltando. Não tem mais o que esperar. Bola para frente. Segue seu ministério. Segue seu chamado. Bota para andar. Bota para agir. Vamos em frente. É isso que Deus quer de nós agora. Não dá tempo mais. Eu estou esperando. Não espera mais não. Vamos para frente. Não espera mais não. Vamos adiante. Não espera mais não. Cumpre aquilo que Deus tem para você. Cumpre aquilo que Deus tem para você. Não espera mais não. Não espera mais não. Deus tem algo para você. É isso, meu irmão. Agora eu vou acabar. Versículo 21. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com o amor e o espírito de mansidão? O chamado é a convicção. Os levantados, os chamados por Deus, recebem autoridade no espírito. Vou repetir. Os levantados, os chamados, os separados por Deus recebem autoridade no espírito. Autoridade no espírito. Não é falta de educação. Eu estou falando e pronto, acabou. Autoridade no espírito. Quando você tem autoridade no espírito, você fala, as pessoas ouvem, compreendem e tudo se encaixa. Agora, quando você está falando e está tudo bagunçado do mesmo jeito, está faltando autoridade no espírito. E é muito triste, meus irmãos, quando a gente se depara
pessoas que confundem autoridade com grosseria e falta de educação. Infelizmente, eu e meu irmão Mário, nós conhecemos uma pessoa que não sabia usar a autoridade no Espírito. E eu aprendi a não ser como ele. Uma das coisas que ele me ensinou é não ser como ele. Tem autoridade, mas busque a autoridade dos céus. Só tem autoridade no Espírito quem busca de Deus. Vou repetir, só tem autoridade no Espírito quem busca com Ele. É Ele quem te dá, é Ele quem te entrega. Você não arranca do chão, você não acha. Não, é Ele quem te dá. É Ele quem faz isso por você. O chamado é um convite de Deus para que você siga um propósito específico na caminhada cristã, com o objetivo de servir a Deus e a todos. Sirva a Deus e sirva a todos que estão à sua volta. A melhor forma de cumprir o seu chamado, o seu ministério, é fazer como os apóstolos se entregavam tudo a Deus e se entregavam de corpo e alma a todos que os procuravam. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Não existe jornada que não seja árdua, que não seja difícil, que não seja complicada. Mas o que vale é a recompensa do final. O seu chamado pode estar difícil agora de cumprir. Pode estar um pouco complicado de você levá-lo adiante. Mas esse é o caminho que Deus escolheu para mim e para você. E no final nós teremos uma grande recompensa da parte dele. Ame o seu chamado. Irmão, meu chamado é tão pequeno, eu faço só visita. Ame o seu chamado. Se entregue de corpo e alma ao seu chamado. Ah, irmão, mas ninguém nem vê a gente fazendo visita. Deus vê. O que mais vale para mim e para você é quando Deus olha lá de cima. Olha lá meu servo, a minha serva cumprindo o meu chamado, cumprindo aquilo que eu entreguei na mão dele para ele fazer. Todas as vezes que você tiver oportunidade de fazer aquilo que Deus te chamou, agradeça. Agradeça, 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 agradeça que Ele viu você. Agradeça que Ele enxergou você. Dentre tantos Ele viu você. Dentre tantos capacitados Ele enxergou você. Dentre de tantos aqueles que poderiam fazer melhor, Ele viu você. E Deus te enxerga nessa noite. Ele enxerga a sua jornada, o seu chamado. Ele diz: estou contigo. Eu não desisti daquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Deus não abriu mão dos apóstolos. Deus não abriu mão daqueles que buscaram, daqueles que serviram. Mesmo aqueles que foram lançados no Coliseu para serem comidos pelos leões, Deus não se esqueceu deles. Deus não se esqueceu de nenhum deles. E Deus também não se esquece de nós. Coloque a mão no seu coração por mais uma vez. Eu gostaria, com a permissão do pastor, que você, que tem um chamado, que tem um ministério, que recebeu de Deus uma convocação, mas se está tendo dificuldade para levar esse projeto adiante, eu gostaria que você, num ato de fé,
viesse aqui à frente. Mas não é para expor a sua dificuldade. É para que você receba de Deus um renovo, para você continuar na caminhada, para que você possa cumprir o seu chamado, para você que possa cumprir o seu ministério, aquilo que Ele colocou nas tuas mãos para você fazer. Pode estar um pouco difícil, mas Ele está dizendo para você nessa noite, ó, eu estou contigo ainda. O projeto não parou, o projeto não acabou, eu estou contigo ainda, eu ainda tenho chamado, ainda tenho um ministério, ainda tem algo a ser cumprido na tua vida. Está difícil, mas eu estou aqui para te ajudar. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Pode estar difícil, pode estar complicado, mas eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te levar no caminho, para você chegar lá na frente e dizer: eu combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. O seu chamado é para você. Pode estar difícil, pode estar complicado, mas Deus está dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda conto com você, eu ainda tenho algo com você. Ah, meu irmão, você é privilegiado, porque Deus escolheu você dentre tantos. Deus olhou para você e disse: não, você é meu, você vai fazer aquilo que eu quero. E Ele está te dizendo: eu estou aqui para pegar na tua mão mais uma vez e te dizer: vem, vem, vem que eu estou contigo. Aquela visita você não vai fazer mais sozinha, aquele louvor você não vai cantar mais sozinho, aquela pregação você não vai fazer mais sozinho, aquele serviço de cozinha você não vai fazer mais sozinha, você não vai limpar a igreja mais sozinha, porque eu, o próprio Deus, estarei com você. É isso que Ele está dizendo nessa noite. O seu chamado começa nele, e é Ele quem te fortalece, é Ele quem te levanta, é Ele quem te diz: prossiga, porque eu estou contigo. Está difícil, está complicado, mas eu continuo contigo.